Olá, mãe! Tudo bom com você? Eu sou a Carol Tosi, sou psicóloga e idealizadora do Mães Precisam de Colo. E hoje estou aqui para falar de um tema que gera algumas polêmicas: viajar sem as crianças. Muitos casais sentem a necessidade de viver um momento a dois. E para viverem esse momento de descontração a dois, acabam planejando viagens sem os filhos. Quando eu digo que esse é um tema polêmico, é porque, no geral, as pessoas que cercam essas famílias chegam com mil julgamentos quando um casal decide passar umas férias sem as crianças. Então, o intuito e o objetivo do vídeo de hoje é falarmos e refletirmos sobre as condições ideais de se viajar sem as crianças. Na minha opinião, há 3 pontos fundamentais quando o assunto é viajar sem os filhos. O primeiro é com quem essas crianças ficarão. Nessa hora vai entrar a rede de apoio. Pode ser uma avó, uma tia, um tio, uma babá de confiança, enfim, alguém que já esteja acostumado a cuidar das crianças e que as crianças já estejam acostumadas a ficar na ausência dos pais. Um segundo ponto muito importante é como as crianças lidarão com a ausência dos pais. É importante explicar para essa criança, de acordo com a faixa etária dela, que esse é um momento que o casal escolheu para viver a dois, sem os filhos, que essa criança não está sendo abandonada e que em outro momento haverá umas férias em família. E um terceiro ponto que também é super importante e deve ser sim levado super em consideração é como os pais lidarão com a ausência dos filhos. Eu acredito que esse casal deva chegar na decisão de viajar sem as crianças em comum acordo, porque senão, gente, a culpa vai junto na mala. E aí não vale a pena viajar sem os filhos. Uma outra dica super importante é: já que será uma viagem para adultos, busquem locais com entretenimento para adultos. Viajar por um resort com cara família, sem as crianças, vai gerar culpa, vocês sentirão mais saudades ainda, ficarão se perguntando por que não trouxeram os filhos, enfim, deixar essas viagens com uma cara mais família para quando as crianças estiverem envolvidas aí nesse planejamento. Uma dica que eu avalio ser bastante relevante é: deixe para fazer viagens sem as crianças na época da baixa temporada. Além de economizar na viagem, as crianças continuarão com a vida escolar, com a rotina, e isso terá um impacto menor nessa ausência dos pais. Deixe as viagens em família para a época das férias escolares. Assim, as crianças não terão que faltar à escola e entenderão que em alguns momentos haverá a viagem dos pais e em outros momentos haverá a viagem da família inteira. Avalie o que é melhor para a sua família. As crianças ficarem em casa com um cuidador ou irem passar uns dias na casa desse cuidador. Por exemplo, vamos supor que as crianças ficarão sob os cuidados dos avós. Seria mais interessante e menos invasivo que esses avós ficassem na sua casa com seus filhos ou que seus filhos também saíssem de casa e fossem passar um dia na casa dos avós? Pare e pense, reflita sobre essa questão, o que terá menos impacto, o que será mais favorável para ambos, tanto os avós quanto as crianças. Outro ponto super importante é se certificar dos cuidados com a rotina das crianças. Se vocês optarem por viajar sem os filhos numa época de baixa temporada, por exemplo, as crianças continuarão indo para a escola, terão a sua rotina. Então, certifique-se de que o cuidador dará conta de levar, buscar, ou quem fará isso, se nesse período haverá a contratação de um transporte escolar, por exemplo, quem fará as lições de casa com as crianças, quem levará nas atividades extracurriculares, enfim. Outro ponto bastante importante é a alimentação, principalmente para as crianças menores, que têm algumas restrições alimentares.
Certifique-se de que a alimentação estará de acordo com aquilo que as crianças estão acostumadas. Também é importante falar a questão da assistência médica. Deixe o cuidador instruído em casos de acidente, em qual pronto atendimento levar, caso da criança adoecer, como proceder, que tipo de remédio administrar, qual médico poderá ser consultado e também certifique-se de que você conseguirá se comunicar com as crianças diariamente. Caso essa seja a primeira vez que você está planejando viajar sem as crianças, eu dou uma dica. Busque um destino mais próximo, talvez uma viagem de carro e com um período mais curto, um final de semana, para que você possa testar. Primeiro, como as crianças vão ficar sob os cuidados de terceiros. Segundo, como elas se sentirão na ausência dos pais. E também como os pais se sentirão aí na ausência dos filhos, né? No momento de lazer. Enfim, eu acho que experimentar num período mais curto pode ser algo que dê segurança para escolher um destino mais longe e um período maior de viagem. E você? Já viajou sem os filhos? Tô super curiosa para saber como foi essa sua experiência. Conta aqui pra gente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com suas amigas que também são mães e estão em dúvida se conseguem ou não viajar sem as crianças. Aproveite para nos seguir também nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Se cadastre no site www.mãesprecisamdecolo.com.br e receba conteúdos exclusivos. Eu fico por aqui, espero que tenha feito uma boa reflexão em cima dos pontos que eu levantei e até a próxima! Tchau, tchau!